que a gente sabe quando a gente pega Napoleão Hill? Napoleão Hill, ele teve um impacto tremendo na minha vida porque foi genial o que ele fez. Mas eu quero que você conte nos detalhes do que você sabe. Afinal de contas, você frequenta a Fundação Napoleão Hill. Você é amigo pessoal do neto do Napoleão Hill, que é o J.B. Hill. Você é amigo do presidente da fundação, que eu já vi você ligando para ele, na minha frente, falando, né? Você fala com ele todo dia. O que a gente sabe é o seguinte, que em uma reunião específica num hotel, que eu não lembro a cidade, tinha um grupo de pessoas, tinha um jovem jornalista de 23 anos, que fazia algumas perguntas, e parece que ele foi fazer uma entrevista com o Andrew Carnegie. Isso. E essa pergunta com o Andrew Carnegie foi perguntando, olha, ao que você atribui ao seu sucesso? Uhum. E Andrew Carnegie fala para ele, bom, creio que você está falando sucesso por conta do volume de dinheiro que eu tenho, do patrimônio que eu construí, esse é o critério de sucesso? Ele, sim, vamos começar por aí. E aí ele começa a responder e ele viu naquele menino, naqueles olhos brilhantes, assim, uma pessoa curiosa, minimamente curiosa. Olha, eu te provoco, eu te estimulo a estudar as leis do sucesso. Eu te coloco no meu grupo de networking, te apresento as pessoas. Isso. E você tem que conhecer profundamente o que essas pessoas fazem. Isso. Essa história é real. Essa história é real com algumas diferenças. Algumas diferenças. Vamos lá. Só para... E aí, né? E ele cria as 17 leis que eu achava que era 16. São 17. 17. A força cósmica do hábito. Força cósmica do hábito. A força cósmica do hábito que... E aí vai ser para um outro momento. Tá. Nós vamos entrar a fundo no mais esperto que o diabo. Tá bom. Né? Que eu tive o grande privilégio de traduzir e trazer para o Brasil. Então, a força cósmica do hábito que o diabo chama e conceitua como ritmo hipnótico. Ok. Ritmo hipnótico. A força cósmica do hábito ou ritmo hipnótico. O diabo conceitua como ritmo hipnótico. E diz que isso é uma... o diabo, no livro Mais Esperto que o Diabo, coloca como se fosse um poder dele, né? Claro, o diabo sempre contando as mentiras dele, né? Só para fazer um disclaimer, Mais Esperto que o Diabo é um livro também do Napoleão Hill. Vamos achar ele aqui? Ele tá... Aqui tem 30 livros do Napoleão Hill, galera. Mais Esperto que o Diabo, um dos livros mais vendidos. Não, foi o livro mais vendido durante 2 anos consecutivos no Brasil. É top livro. E essa história guarda aí que eu quero que você conte. A história do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo e o Marcial conte. Tá, aí sentou lá com o Andrew Carnegie. Só um detalhe aqui. Esse aqui, você que gosta de livros, você gosta tanto quanto eu da energia do livro. Esse foi o livro original que eu fiz a tradução. Aqui estão as marcações feitas com as datas. Olha aí. De quando eu parava a tradução, continuava. Olha aí. Esse aqui foi o livro original. Que se chama em inglês? Outwit the Devil. Outwit the Devil. Mostra aí pra turma. Aí, Outwit the Devil. Aqui, essa aqui. Outwit the Devil. E aqui, Joel, aqui gerou uma coisa muito legal. Tem só um parênteses aqui, se você me permite. Lógico. Na hora de lançar o livro, na hora de lançar o título do livro, eu fui muito, muito, muito criticado. Imagina. Porque as pessoas diziam o seguinte, cara... Como você escreveu um livro com o diabo na capa? O diabo não vende. Diabo não vende. Diabo não vende. Você já começa errado. Diabo não vende de jeito nenhum. Eu falei... Napoleão Hill colocou diabo na capa, então eu também vou colocar diabo na capa, por que não? Aliás, ele colocou diabo na capa e pela coragem que ele teve de colocar diabo na capa, o livro ficou 73 anos escondido. Esse livro aqui, 73 anos dentro de um baú, o manuscrito. Por quê? Porque a esposa dele disse... Você vai me causar vergonha junto às minhas amigas e os nossos irmãos da igreja. Como é que você vai escrever um livro sobre o diabo? Que autoridade você tem para falar do diabo? O diabo não pode nem citar o nome, ele é inominável. E o cara vai lá e escreve um livro e coloca diabo na capa. Pô, é arrumar bronca. Sim. Aí ela disse, só vai ser publicado o dia que eu morrer. A filha, ela morreu.
Vamos publicar? Não, filha, mesma coisa. E o livro ficou escondido. Foi escondido. 73 anos escondido. E aí me causou problema na hora de lançar o livro em espanhol, porque o auto-item é assim, pega um jogador de xadrez, aí você vai dizer o seguinte: Joel é um jogador de xadrez, Marcial é outro. O Joel é melhor que o Marcial. Então, Joel is going to outwit Marcial. Em inglês. Joel is outwitting you. Ou seja, você tem muito mais chance, você tem muito mais base pro jogo do que eu, então você vai me ganhar. Mais esperteza, mais... No caso de Napoleon Hill, o auto-item, ele poderia, nesse caso aqui, ser traduzido como mais astuto, mais inteligente ou mais esperto. Aí você vai me perguntar, Marcial, não seria mais, sim, mais chique, mais astuto, mais inteligente? Talvez, mas não foi o que Napoleon Hill quis dizer. Por uma simples razão. Quando você está lidando com o diabo é esperto. O diabo não usa inteligência, o diabo usa esperteza. O diabo usa a inteligência da rua, a esperteza da rua. O diabo usa golpe baixo. Contra golpe baixo, você tem que ser esperto. Verdade. Então você tem que ser mais esperto que o diabo. Caramba. E aqui a gente deixa... Aqui eu vou deixar só uma pergunta para você. Eu tenho curiosidade de saber a sua opinião. Tá. É mais de uma, mas eu tenho uma pergunta para você responder a hora que quiser depois. O que é preciso para realmente não cair na armadilha do diabo? Essa é a minha pergunta para você. Não precisa responder agora, pode responder depois. Eu quero ouvir a tua opinião. Qual é a melhor arma que a gente tem e que a gente pode utilizar contra o diabo? Caraca, que pergunta é essa, cara? Essa pergunta é foda. Que isso, cara? Essa pergunta é foda. E eu tenho feito ela para muitas pessoas. Exige reflexão. Muita. Pausa. Para pra pensar. Não quero Muita. responder de... Não, é uma pergunta para pensar. O que é preciso para não cair? Qual é a melhor arma que você tem para se defender do diabo? Eu tenho feito essa pergunta para filósofos, para padres, para pastores. Bom, eu vou te dar uma resposta. Se eu mudar, eu falo outra, tá? Por enquanto é autodomínio. Eu ia falar, quase saiu autoconhecimento. Autodomínio. Autodomínio. Domínio pessoal, domínio, autodomínio. Às vezes as pessoas têm conhecimento sobre elas, mas elas não dominam as emoções e nem os desejos delas. É mais do que conhecer os meus desejos, é dominar os meus desejos. Porque já que ele é sorrateiro, já que ele é da rua, já que ele é malandro, já que ele é no golpe baixo, ele vem no meu desejo. Ele não manda uma coisa ruim pra mim, ele manda uma coisa boa. Ele joga, é golpe baixo. É golpe baixo. Então eu preciso ter autodomínio próprio. Uau. Porra. Eu tive que mergulhar, cara. Eu tive que buscar Inteligente a resposta. Eu tive que buscar. Inteligente a resposta. Caramba. Pergunta, meu. Essa pergunta não é fácil. Ela é difícil. Porque o diabo, e aqui o teu seguidor, os nossos ouvintes aqui, o diabo ataca nós todos os dias. Ele está sempre pronto para nos alienar. Uhum. A todo momento que a gente vai, ele tenta nos sabotar. Então, a autossabotagem é uma arma do diabo. E você quer saber qual é a minha resposta, baseado em tudo que eu estudei sobre o diabo, que eu tenho visto e sobre Napoleon Hill? Uhum. Qual é a melhor forma? Uhum. Não deixa de ser um autodomínio. Mas a melhor arma, na prática, é não dar ouvido para ele.
Porque quando você começa a discutir com o mentiroso, por mais, você está jogando com duas regras diferentes. Você é um cara, a sua mente é mega estruturada. O Joel J é estruturado. Você pensa com clareza, você pensa com lógica e pensa com cronologia. O diabo, quando te ataca, ele usa exatamente tudo isso contra você. E ele começa a te enganar. Então, quando você está na China, você tem que ser um chinês. Você que me ensinou isso, né? Logo antes aqui. Então, quando você está lidando com o diabo, se você falar só verdades para ele, ele vai te embrulhar. Mas Marcial, eu não quero mentir pro diabo, eu não vou mentir para mim mesmo. Não, você não precisa, você só não dá ouvidos para ele. Toda vez que a tua mente vai e te engana, não, você não vai conseguir. Vem o sentimento negativo. Exato. Isso não é possível. Vem aquele jorro de sentimento ruim. Se você ficar debatendo com lógica, com exatidão, com acuracidade, você não ganha, cara. Eu já experimentei, eu já testei. Não ganha. Você se embreta. Embreta. E vai pro fundo, junto com ele. Então, a melhor arma. Eu sei disso porque eu tive que pensar, Joel. Eu não respondi de cara, porque me perguntaram isso, tá? Não foi no podcast. Me perguntaram isso numa palestra, final de palestra. Marcel, qual é a arma efetiva contra o diabo? Aí eu olhei a pessoa e falei, não sei, eu preciso pensar. Eu preciso pensar em tudo que eu estudei, deixa eu pensar. E aí eu cheguei à conclusão que a arma mais efetiva contra o diabo é não dar ouvidos para ele. Se você der ouvidos para ele, você entrar numa discussão com um mentiroso, é tipo você discutir com um bêbado. Você não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, porque ele não está lidando com a mesma regra. Você tem um jogo com duas regras diferentes. Você está em regras diferentes, você não está no mesmo nível. Não está. Simplesmente não está. São realidades distintas. Então você não dá atenção para ele. Você segue aonde? Aí que eu entro. No primeiro de todos os princípios de Napoleon Hill. Eu vou seguir na história. Mas só entrar no primeiro princípio de todos, que é o mais importante, foi que Andrew Carnegie, o Barão do Aço da época, que depois eu conto como ele chegou nele, falou para ele, o princípio de tudo, propósito definido. Propósito definido. É a primeira lei, né? É a primeira de todas. A primeira, propósito definido. Por quê? Autodomínio também é uma delas, né? Por quê? Porque o momento que você não sabe quem você é, o que você está fazendo e onde você quer chegar, você está à mercê. Aqui no inglês, eu levei 3 dias para achar a palavra. E falei com professores de inglês, pesquisei os melhores dicionários de inglês, português, e não achei. A palavra é drifter. Porque existe o verbo to drift. To drift, em inglês, é estar à deriva. Então diz assim, the ship is drifting. O navio está à deriva. Mas um drifter, um adjetivo... É um quê? Um cara... o que é? É um derivado? É um derivado? É o quê? Aí, o que é um drifter? Aí que tá. O que é um drifter? Napoleão Hill usou. E não esqueça, ele escreveu em 1937. Várias palavras aqui que tem que ser... O tradutor tem que ajustar para poder ter entendimento. Exato. Senão perde o entendimento. Perdeu o entendimento, perdeu a lógica toda. Perdeu a lógica toda. Eu preciso entender. Eu não tenho que traduzir, na verdade. O tradutor, ele não tem que traduzir. O tradutor tem que entrar na mente do autor, lá na época, estudar o cara e entender o seguinte, pô, o que esse cara realmente quis dizer com isso? Ele não tem que traduzir.
Certo. Ele tem que entender o mindset do cara e dizer o seguinte, pô, o que o cara quis dizer foi isso. E, cara, eu levei 3 dias. Até que parece clichê, mas foi no banho. Falei, caramba, cara. Porque o drifter, pra ele, é o cara que anda. Ele faz a distinção clara do drifter e non-drifter. Tá bom. Drifter, non-drifter. O drifter quem é? É o cara que bebe mais do que deve, usa drogas, se esbalda no sexo, Come pra caramba. come de tudo, do jeito que quiser, da forma que quiser, não se controla em nada. Se convida o cara para ir na festa, ele vai na hora. Ele não tem compromisso. Ele não tem agenda. Sim. Ele está o quê? Ele está à deriva. Qualquer um chega ali e convence ele de qualquer coisa. Ele tá pro que deve vier. Deixa a vida me levar. Sim. O non-drifter quem é? É o cara que sabe o que é. Toma o seu banho frio de manhã, acorda às 6 da manhã, lê tantas páginas, tem a sua rotina. Sim. Não escapa de jeito nenhum. Pô, mas o Marcel é meu irmão, meu amigo. Joel, vamos sair da dieta hoje. Joel, vamos comer no Uruguai hoje. Marcel, desculpa, não vou. Pô, isso vai fazer eu ficar triste com você? Jamais, só se eu não fosse seu amigo. Sim. Eu tenho que dizer o seguinte, cara, respeito pra caramba, vamos junto. Por quê? Você não vai fazer o que eu quero, você pode me escutar, mas você vai tomar o quê? A sua decisão. Marcel, eu tô fazendo aqui, eu quero uma dieta, eu quero bater um recorde. Cara, eu tô disciplinado. Isso aí. Pode ser você, pode ser quem for. Eu estou disciplinado. Então, esse é o non-drifter. E o que ele é? É o alienado e o não alienado.